E eu peguei e fiquei observando, eu comecei a ligar as coisas depois de um tempo e entender, né? Aí quando eu cheguei na casa de Felipe, essa entidade foi e fez eu sentir a mesma coisa que Velian mostrou pra mim. Na verdade, ele foi um teste mostrando antes de acontecer, né? E foi aí que... Só que eu não soube me controlar pela forma como o Henrique tinha lidado com a questão do que ele fez antes, né? Que eu fiquei com o braço paralisado, o que ele fez antes, né? Isso foi um dos erros, mas teve outros muito mais, né? Muito maiores do que esse aí. E foi aí que eu acabei ficando com o Felipe, né? Porque depois eu fiquei, pô, não entendi, né? E só que como tinha essa questão de sair da casa de Gustavo, eu tava tentando falar com o Cristiano, né? Pra poder ser amiga de Cristiano. Eu não queria nem ter nada com o Cristiano. Eu queria falar com o Cristiano, né? Ser amiga dele, falar minha situação com o Gustavo, pra tirar eu e Gabriela de lá. Gabriela não ia precisar nem ficar com o Eduardo, né? Já que ela não teve o, o peito, na verdade, de sair comigo quando o Rodolfo disse: pegue as coisas de vocês, largue tudo aí e vem embora, né? Vão pra rua, né? Aí eu me lembro que depois dessa situação, né? E eu percebi também na época que Felipe pegava muita mulher, né? Que ele dizia assim, nossa, o pessoal pega muita mulher. E foi aí que eu ainda falei, quando eu voltei, eu falei, Gabriela, foi a primeira vez na minha vida que... É a primeira vez que eu conheci uma pessoa e fiquei logo com ela, entendeu? Nunca aconteceu isso comigo, realmente nunca aconteceu isso comigo, né? Logo de cara, assim. E foi por causa devido a essa situação aí, né, que eu não soube me controlar com essa entidade, né? E foi justamente nessa época que Gabriela, né, que eu me lembro que teve um show, que eu fui com o Felipe, né? E que porque a gente pegou um ônibus lá em São Leopoldo, na frente do shopping, Bourbon de São Leopoldo. E que eu ainda chamei Gabriela. Eu falei, não, bora. Ela falou não, que ela ia se encontrar com Eduardo, com os meninos, né? E Gustavo tava na casa da mãe. E a gente só tava lá porque eu tinha conversado com a mãe de Gustavo, né? Aí eu fui, né? Quando eu cheguei lá, né? Eu me lembro que quando eu fui, eu entrei no show, a Afrodite estava comigo, né? Aqui era a minha proteção, ela estava comigo. E eu me lembro que quando eu cheguei no local, que eu não sei que lugar era aquele, eu sei que pegou um ônibus e era, não sei se era interior, eu não sei que lugar era aquele. Era uma casa que tinha tipo uma floresta no fundo da casa, né? Umas árvores. E que eu vi uma neblina, né? E a energia do lugar como era. E eu me lembro que quando eu entrei no local, né? Era uma casa, era tipo uma casa enorme. Eu não sei que lugar era aquele. Né? Que eu me lembro que quando eu, eu cheguei no local, né? Tava os amigos de Felipe, né? E eu tinha visto umas garotas, né? Que conhecia a Daisy, né? E eu tinha visto Daisy antes de ver a foto dela, né? E as amigas dela. Eu vi ela no sonho, né? E foi que eu mostrei a Gabriela pegou, bora ver aqui, os amigos de Felipe. Aí quando ela passou, eu falei, é essa menina aqui, ó. Entendeu? Aí eu comecei a observar. Aí eu vi essas garotas, né? E foi quando eu passei que eu senti assim, que velha não, pra gente falar assim pra mim, Denise, quando Gabriela vier, essas meninas no futuro vão ser só, deixa Gabriela vir, ou quando Gabriela vier, um negócio assim, entendeu? Essas meninas no futuro vão ser suas amigas, entendeu? E eu fico observando as garotas, né? Aí Felipe pra lá e pra cá, andando pra lá e pra cá, né? Falando com todo mundo, né? Tinha um bocado de garota que falava com ele também. Tinha uns que botava até apelido nele, né? E eu comecei a dar risada.
E eu me lembro que eu tava no período menstrual, né? E como eu uso o DIU, né? Eu botei o DIU, né? Eu, eu acabava o fluxo sanguíneo muito forte. Então eu me lembro que eu fui no banheiro, né? E tava cheio de gente e tudo. Eu me lembro que eu falei até com uma garota e tudo. E o Felipe andando pra lá e pra cá. Aí por causa da dor que eu estava de cólica, eu fiquei sentada o tempo todo, né? E o Felipe pra lá e pra cá, via as bandas, né? Tinha banda até de, acho que de hardcore, uma banda lá que tava tocando, era punk rock, que eram as garotas, ele ficou observando, né? Falou com elas e tudo. E eu fiquei observando. Aí teve um rapaz do meu lado que fez assim. Ele é seu namorado? Aí eu falei assim. Eu acho que é, entendeu? Aí ele pegou e falou assim. E ele é seu namorado e deixa você sozinha aqui e fala com todo mundo, até com um bocado de mulher? O rapaz falou assim mesmo, né? E. E falou assim: é desse jeito que ele gosta de você? Aí eu fiquei olhando pro rapaz. Aí eu me lembro que veio um amigo de Felipe, né? E tinha uma entidade do lado dele, né? E esse amigo de Felipe, ele é, eu não sei o nome dele, ele é até do meio do metal, acho que organizava show, essas coisas. E ele falou assim, eu vi tudo, eu tô vendo tudo. Aí eu virei, olhei pra ele e falei assim, você tá vendo o quê? E depois eu fiz, sim, você tá vendo tudo o quê? Entendeu? Aí o rapaz foi e levantou, né? E falou assim, presta atenção, né? Que quando uma pessoa gosta da outra e é namorada da outra, não fica falando com todo mundo, não. Foi isso que o rapaz falou pra mim, né? Não deu em cima, não deu nada, só falou isso, do nada, né? Aí esse amigo de Felipe foi e falou isso pra mim. Eu peguei e fiquei quieta, né? Aí eu me lembro que ele foi lá pra fora, né? E a Afrodite do meu lado dizendo, Denise, observe, Denise, observe, observe Felipe. Observe Felipe, preste atenção em tudo que tá acontecendo com ele aqui, entendeu? E eu fiquei observando. Aí ele pegou uma garrafa, que eu me lembro que antes dele ir, ele tinha comprado uma garrafa de uísque, né? E E ele sabia que eu não bebia, né? E ele pegou a garrafa e escondeu, né? Que ele foi lá pra fora, aí eu vi Velian dizer assim, Velian não, a Afrodite veio e fez assim, vá atrás dele e observe ele, entendeu? Aí eu fui, quando eu cheguei, que eu fui atrás dele, que ele foi pro fundo do local, ele escondeu a garrafa, né? E eu fiquei observando. E um monte de gente entrando no show. Aí depois ele voltou, né? E eu observando. Ele começou a conversar com todo mundo do show, né? Fez um círculo assim, com um monte de gente conversando. E todo mundo viu meu sotaque, né? Que eu não era do sul, né? E ele começou a falar, né? Que sem preconceito das pessoas, né? Até que são morenas e tudo, né? Tudo isso. Mesmo eu não sendo do Nordeste, eu tenho um sotaque daqui, lógico, né? Eu morei muito tempo aqui, né? Aí eu fiquei observando. Aí eu me lembro que do nada, né, eu comecei a sentir uma agonia, né, uma situação ruim, né. Aí quando eu comecei a sentir uma situação ruim, eu vi uma entidade enorme vindo, né, no fundo desse estabelecimento, numa árvore, né. E a Afrodite de Van mandando eu prestar atenção, né, em Felipe. E eu me lembro que. E a proteção dele estava meio que distante. Que eu me lembro que eu olhei pra cá e eu enxerguei. Eu enxerguei Rodolfo vindo, né? Enxerguei Rodolfo vindo. Olhei pra cá, pra trás pra cá, pra trás do estabelecimento. Tinha as árvores, tudo neblinado, né? Uma entidade gigantesca, né? E eu fiquei observando, né? E não era do nosso lado, eu fiquei observando. Depois eu olhei para outra direção e enxerguei de longe a proteção de Felipe, né? Aí eu me lembro que quando eu, eu senti
uma dor, uma agonia, um negócio ruim. Felipe foi e tomou uma porrada, né, no show. Que eu até fiquei preocupada depois que eu fui atrás dele, né, que a frente, falei com ele aí, entendeu? E eu fui falar com ele que ele falou, você tá preocupada comigo? Eu falei, lógico, né? E fiquei observando. Aí eu peguei e fui atrás no fundo, e ele viu que eu fui atrás pra poder pegar a garrafa, porque eu vi. Aí ele pegou, tentou pegar a garrafa, né? Pegou a garrafa, que eu falei, eu vou jogar essa garrafa fora, entendeu? Só que aí eu vi a entidade que tava no mato vindo, né? Vindo. E era uma entidade enorme, gigante, depois que eu vim entender que entidade era essa, né? Ele era meio careca, só que ele era grandão, entendeu? E vindo na direção, né? Com uma situação como se fosse levar um de nós, alguma coisa assim. Aí quando eu olhei pro lado, eu enxerguei Rodefort, em pé, né? Parado assim, ó, olhando. E falar assim, Denise, pegue isso que tá na mão de Felipe. Chegue na ponta ali e derrame um pouco desse uísque aí. Porque essa entidade aí gosta dessas coisas, entendeu? E derrame aí um pouco. Aí eu falei com o Felipe, não, eu tenho que derramar um pouco de uísque aí, né? Que é álcool, essas coisas. Aí Felipe, louco, né? Ao invés de pegar a garrafa e fazer isso, né? Fazer isso e derramar na frente, chegar na frente e fazer isso, ou me dar a garrafa pra poder fazer, ele botou na boca e começou a cuspir. Começou a cuspir, né? Aí eu parei, olhei pra Felipe e falei assim, Felipe, não é normal não, entendeu? Que bicho louco, entendeu? E ele assim, aí botou na boca e começou a cuspir, né? E quanto mais ele fazia isso, a entidade ia pra trás. Quanto mais ele fazia isso, a entidade ia pra trás. E tinha tipo uma floresta, não sei o nome daquele lugar, né? Eu senti um negócio assim, né? O tempo tava neblinado, tava, mas a energia do local, né? Tava meio que parado, um negócio estranho, né? E eu fiquei observando. E eu dizendo, que entidade é essa aí? Porque eu não conhecia, né? E Felipe fazendo isso. E até que a entidade foi pra trás, indo pra trás. Eu falei, e eu do canto, o Rodolfo parado, de um lado, né? E eu do outro, e eu me acabando de rir, sozinha. Eu falei, Felipe é muito doido. Aí eu peguei e falei assim, você não tem medo, né? Ele, que medo? Entendeu? E fez assim, né? Aí eu fui e falei pra ele pegou e me perguntou o que foi. Eu falei assim, não, porque eu falei o que foi que eu tinha visto, né? Só que ele não estava percebendo porque ele não tinha sido codificado, né? Centralizado. E também ele não tinha vindo, né? Na verdade, ele não tinha entendido como é que eu sou de verdade, né? Aí quando terminou o show que a gente pegou o ônibus, né? E, e voltou pra São Leopoldo, eu me lembro que a gente ia voltar, né? Ele me chamou pra ir pra Novo Hamburgo. E tinha um rapaz que eu já falava com ele pela internet antes de Felipe. E eu me lembro quando ele me conheceu, ele pegou e falou, eu ia conhecer ela primeiro, né? E a gente não se conheceu, né? Que na verdade eu ia conhecer ele, né? Eu tava tentando fazer amizade com alguém pra poder tirar eu e a Gabriela de lá, né? Aí ele pegou e falou isso, né? Que eu me lembro que na época, quando eu falava com ele, quando eu comecei a falar com o Felipe, os irmãos espirituais pegou e falou de iniciar a parte dele, né? Por causa de Felipe, né? Mais tarde que eu vim entender o porquê. E Felipe fala com ele, né? E ele falava com o Felipe na época. É que eu esqueci o nome dele, né? Aí foi aí que eu peguei e fiquei observando, né? Aí eu me lembro que Felipe, coisa de homem mesmo, né? Saiu num canto, atravessou a rua, queria urinar, né? Aí eu falei, ia na rua desse jeito? Aí ele pegou e eu me lembro que tinha umas entidades atrás, né? E eu falei, que estranho essas entidades atrás de Felipe, assim, né? Aí a gente pegou e voltou pra casa dele, né? Aí eu me lembro que... Ah, sim, na primeira vez que eu estive na casa dele, eu me lembro que Belial veio, né? E ele veio falando em enoquiano,
né? Que Felipe ainda falou assim, você tá rosnando, é? Entendeu? Só que o espírito dele sabe das coisas, só que ele não lembra, né? Aí Belial pegou e falou assim, Felipe, você é muito querido. Aí fez, hehehe, mas você também é, minha filha, entendeu? E, e falou, um dia você vai saber porque você veio primeiro, né? E eu peguei e fiquei observando, né? Aí depois desse lance do show, que foi que eu cheguei pra Gabriela e falei, Gabi, eu queria que você fizesse um favor pra mim. Que ela falou assim, o quê? Eu falei assim, eu gostaria que você fosse comigo na casa de Felipe, né? Porque eu gostaria de... que na época ela falava iniciação. Eu gostaria que fizesse a iniciação com as chaves enoquianas, né? De John Dee e Felipe. Que em cima de eu ser a mais sensível e eu ter visto as pessoas que foram iniciadas, né, codificadas, eu vi como é que fica o espírito. Aí eu falei, isso não é iniciação, não, isso é uma centralização do espírito na matéria, né? E a pessoa fica mais inteligente e a pessoa fica mais... o dom da pessoa mediúnico, né, e o dom a mais que tiver é mostrado, mas de uma forma mais equilibrada. E a pessoa fica mais individualista porque o indivíduo, ele é individualista porque é o espírito, né? E a inteligência porque todo ser é inteligente, né? E foi aí que eu comecei a entender, né? Eu fiquei olhando, observando. E Gabriela pegou e falou, você é maluca, a pessoa nem me conhece, né? E eu vou assim, eu falei, Gabriela, tem que ir. Porque eu percebi que ele bebe muito, né? E se ele não ser centralizado, ele vai se perder, entendeu? Aí Gabriela, ele vai entender o quê? Só que ela já tinha visto ele, né? Antes, que foi lá quando ela chegou lá, que ela viu ele através de mim, né? E que ela disse que Belial que tinha chamado ela, que ela tinha que me ajudar com Felipe, né? Ai, que eu dei risada, né? Aí eu peguei e ela foi comigo, né? Que eu me lembro que a gente se vestiu toda de preto. Por que o preto, né? O preto, na verdade, é o que chama mais proteção, né? Não é que o nosso lado seja escuridão, é porque o outro lado não usa branco, né? O nosso lado usa mais roupa preta, né? E a roupa preta, na verdade, é a que simboliza a escuridão, como o crucifixo invertido, né? Na realidade, né? O crucifixo invertido eu contei pra Gabriela na época, que foi que Rick que me ensinou, né? Que a cruz invertida era isso aqui, ó. A cruz invertida, que era bater continência, né? Antigamente. Hoje em dia, há alguns anos né, atrás, pra cá, o bater continência é isso aqui, né? E eu contei essas coisas que eu tinha esquecido, que Rick tinha me ensinado, né? Que Rick, Belial fala, Denise, você vai esquecer muita coisa que Rick te ensinou, né? E quando eu fui pra casa de Felipe, que eu me lembrei, né? Que foi a primeira vez que eu fui com Gabriela, e que Rodolfo falou, eu não quero saber qual das duas vai trazer Felipe, eu quero que Felipe venha, entendeu? E eu me lembro que na hora de fazer a orientação, que ela ainda pegou um crucifixo invertido, né? Que o crucifixo invertido é isso aqui, né? E o oposto não dá do cristianismo, né? Da cruz que eles botam, entendeu? O crucifixo invertido, na verdade, ele é o oposto da cruz do Calvário, entendeu? É a negação da cruz do Calvário. Por que a negação? Porque Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, né? Ele foi morto pela uma lança do destino cravada na costela dele através de um cracker que era um cavaleiro templário, né? E que no futuro eu vou explicar o que foi que eu entendi sobre isso, né? E, e a cruz do Calvário era a forma como as pessoas eram mortas naquela época, né? As pessoas que eram consideradas como hereges, né? As pessoas que eram consideradas estupradores, pessoas que faziam essas coisas, né? Então, era a forma como eles morriam. Então, o crucifixo invertido,
é a negação, né, da cruz do Calvário, que é a representação que a Bíblia Sagrada coloca, que Jesus Cristo morreu na cruz, né, crucificado, né, por amor a muita gente. E na verdade, Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário, entendeu? E que muitos dos nossos irmãos e pessoas no meio do metal, né, coloca lá a cruz mexida, né, como se negasse, né, Jesus Cristo, essas coisas, porque é em base, né, do que já vem escrito por mais de 42 pessoas, que está escrito na Bíblia Sagrada, né? E foi aí que eu sei que essas explicações que eu estou dando aqui, obviamente, quem rastreia, né, já vai para a mão de Letícia, né? Então eu comecei a entender, né, que o que foi que aconteceu com essa questão do crucifixo. E Rick tinha me dado um crucifixo, né? Tanto que nós, crackers, a gente faz isso, né? Quando pede proteção, a gente faz isso, né? E isso, na verdade, é a negação da cruz do Calvário, entendeu? Né? O oposto, do tipo assim, não é o oposto de Jesus Cristo, é o oposto, entendeu? Do tipo, ele não morreu disso, e a cruz do Calvário, entendeu? Não foi o símbolo da morte de Jesus Cristo, entendeu? E que lá na frente eu vou explicar sobre essa questão da morte dele. E foi aí que eu entendi sobre essa questão, né, de que ele me deu essa cruz. Aí Gabriela pegou, né, e deu para Felipe, né? E antes de ele deu para Felipe, né? Aí eu me lembrei de tudo que Rick me contou e eu comecei a falar, que foi depois que ele foi codificado, né? Que ela falou, pô, e agora foi aí que ela viu mais ainda como ele era. Aí eu me lembro que eu só não podia ficar de linha de frente porque do jeito que eu tava, né? Eu não tinha como os seres superiores vir em mim, né? Pra poder codificar ele com as chaves enoquianas. Então eu tive que ser apoio por trás, né? Então, ela na frente, né? Com o livro, mas Belial incorporando nela, né? Rodefo veio também, né? E outros, e os irmãos espirituais. E eu atrás de Felipe, né? E quanto mais eu participava de uma centralização, né, uma codificação humana, mais eu ia ficando mais ativa, né, em termos de o espírito na matéria, e ela também. Só que ela ficava mais centrada porque ela passou por uma codificação. E mesmo se ela não passasse por uma codificação, não foi mexido, né, em alguma parte do dom dela. E comigo foi, né. E aí eu me lembro que um irmão espiritual veio antes disso, incorporou em mim, né? E eu senti ele indo atrás da entidade que estava atrás, dentro da marcenaria. E tinha outras entidades ao redor também, depois que eu vim entender que tipo de entidades era aquela, né? E eu me lembro que eu saí andando pelo meio de um monte de vidro, eu nem tinha visto o vidro, e o Felipe ficou assim, ó, tipo, ela vai se cortar. E eu não tive um arranhão, não bati em nada. E depois teve a centralização na hora de ter, que Rodolfo estava atrás de mim, que eu estava aqui, Felipe aqui e Gabriela na frente aqui, né? E Rodolfo aqui atrás de mim. Ele pegou e falou assim, na próxima vez não faço isso mais não, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, mas eu não consegui me controlar, você quer que eu faça o quê? Entendeu? E ele virou pra mim e falou, Denise, você conhece a gente? Aí eu virei, olhei pra ele e falei, não. Aí ele falou, obrigado, obrigado, entendeu? Aí eu fiquei olhando, depois que eu entendi o que era conhecer ele, né? Conhecer eles, não é conhecer de saber as coisas que eu entendi e que eu vi, eu entendi o que foi. Aí eu me lembro que depois que teve a codificação dele, né, a centralização, ele, Belial veio, tava, né, e me chamou, né, e eu depois pro lado deles. E eu me lembro que tinha uns irmãos, um do lado do outro, né? E
Eles pegaram e Belial falou assim, você tá vendo aqui, Denise? Aí eu falei, tô. Ele não sabe de nada, ele não entende nada. Entendeu? Aí depois ele pegou e falou assim, um irmão pegou, veio e falou assim, eu vou trazer ele pra você. Entendeu? E eu entendi o que é trazer, não é trazer pra mim, né? Quando fala trazer, parece que você tá pedindo lá, eu quero aquela pessoa, entendeu? E não é, né? Eu entendi, eu fico observando, né? Aí eu fiquei olhando a situação, né? Aí ele pegou e mostrou, né? Que ele não sabe nada, não entendia nada, né? Até eu entender que ele era um espírito novo, né? Aí depois que a gente foi pra lá, que a gente terminou, a gente subiu. Eu tinha visto a entidade dentro da marcenaria e tanto que eu perguntei, vai ser aqui fora ou vai ser lá dentro? Aí o Rodolfo foi e falou, aqui, lá, não, entendeu? Aí eu me lembro que quando eu fui pro quarto, né, que ele conseguiu um colchão com a madrasta dele na época, que dormiu Gabriela no colchão e eu na cama. E eu falei assim, se você quiser dormir na cama, né? Ela, não, eu vou dormir aqui mesmo. Só que a Gabriela começou a me olhar estranha, né? Me olhar estranha e eu observando a Gabriela, né? E eu só observando ela. E eu me lembro que a madrasta de Felipe deu um escândalo, né? Quando viu o Felipe dentro do quarto com duas mulheres, né? Que chegou ao ponto de chegar pro pai de Felipe e dizer, duas mulheres no quarto? Tá fazendo o quê? Entendeu? E que Felipe ficou até estressado. Eu tava dentro do quarto, eu vi a situação dele. E eu me lembro que eu tava chorando dentro do quarto por causa dos meus problemas, né? E que eu tava tentando, na verdade, era ter uma amizade, né? Pra poder tirar eu e Gabriela da casa de Gustavo, né? E a pessoa que eu ia conversar era com o Cristiano, né? E Gabriela o tempo todo atrapalhando, né? E eu observando. Mas ela tava atrapalhando porque ela tinha a orientação da mãe dela, né? Teve a questão da criação também, né? Que foi mostrado depois da criação da mãe dela. Mesmo tendo um coração bom, né? E pessoas por detrás, né? Que já vinha falando de mim, ou colocando situações em cima de mim, né? E a mãe dela chegou ao ponto de não gostar de mim, né? Aí eu me lembro que teve essa situação de Gustavo, de Felipe, né? E eu fiquei observando, né? Todas essas situações que eu vim entendendo, a espiritualidade veio observando, né? O meu raciocínio, veio observando o que eu estava entendendo até do que aconteceu, até essa situação, né? Do crucifixo investido, das coisas todas, né? Eles vinham entendendo, né? Por isso que eles disseram, pô, Denise aprendeu muita coisa, né? E entendeu muita coisa, né? Não foi só aprender, entendeu muita coisa, né? E foi aí que eu comecei, né? Mesmo que hoje em dia peguem meus vídeos e bote outros vídeos até com minha imagem e digitalize minha voz lá, de situações totalmente diferentes, né? E Letícia e os amigos dela entendendo certo, né? Só que os irmãos espirituais viram muita coisa, na verdade, né? Aí eu peguei e fiquei analisando essa situação do, da forma de Gabriela agir e a forma como a Madeste de Felipe estava agindo, né? Aí eu peguei e fiquei pensando, dizendo, pô, o Felipe deve trazer muita mulher pra cá pra ela agir dessa forma assim, né? Desse jeito. E eu me lembro que quando a gente entrou, tinha um quarto, logo com sobe a escada, logo em frente ao quarto de Felipe. E tinha um monte de brinquedo, né? E era o quarto da filha da madrasta de Felipe, né? E eu me lembro que eu e a Bela a gente passou e a gente sentiu e enxergou, né? Uma entidade do lado dos brinquedos, né? E era voltada pra essa menina. E ele não era muito bonzinho, né? Ele gostava de negócio de gente aberta, essas coisas assim.
E ficava muito do lado dos brinquedos. E eu fiquei me perguntando como foi que aquela garota adquiriu aquele tipo de entidade do lado dela. Né? Que para uma entidade dessa estar do lado é porque a pessoa tem uma afinidade, né? Um pensamento, ele acaba tendo afinidade com alguma coisa que a pessoa tem, né? Ou dela ou da mãe dela. E elas se diziam evangélicas, né? Vão pra igreja e tudo. E do lado do quarto de Felipe ficava a irmã dessa garota, né? Filha da madrasta dele. E eu percebi o jeito do pai de Felipe. Né? E eu fiquei analisando. Aí depois desse dia a gente voltou, né? Aí na hora da gente ir embora, né? Que eu ainda chorei tudo, que eu queria conversar com o Felipe, aí ela ficou olhando, né? Eu acho que ela deve ter pensado que chorou pra poder ficar com ele, na verdade não era. Né? Eu tava tentando ajudar as duas, né? Do mesmo jeito que ela tava tentando ajudar as duas, né? E eu também tava. E foi aí que quando a gente saiu, eu vi, né? Belial distante, andando, né, em direção a Porto Alegre. E mostrando um carinho muito grande pro Felipe. Aí eu peguei e falei pra ela, Gabi, Felipe é um irmão carnal, entendeu? Ele é filho de Belial. Aí a Gabriela, ele não é não, entendeu? Ele não é filho de ninguém, ele não é não. Você tá viajando, dizendo um monte de coisa pra mim, né? E eu observando o comportamento dela em relação a mim, em relação a Felipe. E eu quieta, observando, né? Aí eu me lembro que depois disso, né, que a gente voltou e tudo, que eu ainda contei algumas coisas que eu me lembrei que me falou na época quando ela deu a cruz, né, invertida, um pingentezinho com a cruz invertida, e que ela falou, pô, você nunca me disse isso, né, que tudo que Rick me dizia eu contava pra ela, né, e foi aí que eu me lembrei e comecei a entender, né, e os irmãos espirituais viram, né, e depois disso foi que a gente voltou pra casa de Gustavo, né? E foi quando a Gabriela começou a dizer, Denise, mande Felipe vir aqui. Aí eu parei e fiz assim, mandar Felipe vir aqui? Como é isso? Mande Felipe vir aqui. Entendeu? Aí foi quando. E sempre eu sentia, né? E via no condomínio, às vezes até na porta de outro prédio, sempre alguém do nosso lado em pé, olhando de longe, né? E Gustavo estava na casa da mãe dele. E a gente procurando um canto, né, pra poder sair. Que eu ainda falei, Gabriela, a gente sai, né? E ainda pensei assim, poxa, a gente trabalha, eu trabalhando, né? Eu compro até um apartamento